Você já parou para pensar e analisar o que falta para Jesus voltar? Eu gostaria que você acompanhasse comigo a fala do padre José Augusto. E eu vou também compartilhar um outro vídeo agora com o pastor Luiz Gonçalves. E eu não poderia deixar de compartilhar alguns textos da Bíblia que é importante para a tua vida neste momento. Vamos lá, eu quero que você acompanhe comigo a fala do padre José Augusto. E em seguida eu estarei compartilhando, uma pequena reflexão com o pastor Luiz Gonçalves. Vamos juntos acompanhar neste momento? Olha só, fica atento, acende aí o teu sinal de alerta, fique em alerta, arruma a tua vida espiritual, conserta aí o que está errado. Vamos deixar com que Deus, o Espírito Santo, nos ajude nesse processo para que haja salvação em nossas vidas, para que possamos herdar o reino celestial. Olha só, vamos acompanhar neste momento aqui a fala do padre José Augusto. Eu gostaria que você acompanhasse comigo neste exato momento. Olha só. Nós vamos ver o sinal do reino aqui, ali, naquele lugar. E Jesus disse que assim como um relâmpago vem de repente e ele clareia tudo, assim será a vinda do Filho do Homem no dia que ele vier. Então vai ser como um relâmpago, assim como o relâmpago clareia do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente. O Filho do Homem, quando vier, todos os olhos verão, do Oriente ao Ocidente, todo mundo verá. Onde é que nós vamos ver o sinal do reino? Aqui, ali, naquele lugar? Muito bem. Olha só, o que o padre José Augusto falou é algo importante e o que ele falou está de fato na palavra de Deus. Ele diz assim, ó, que a volta de Jesus será semelhante a um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, vai ser rápido, muito rápido. Em outras palavras, todo olho o verá a volta de Jesus. E a pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Você está se preparando para a volta de Jesus? Você sabe que este mundo, ele já não tem mais sentido. Estamos vivendo um mundo cada dia mais difícil. Você sabe disso. Cada dia mais difícil na religião, cada dia mais difícil na política, tempos climáticos cada vez mais difícil também, ou seja, o pecado vem crescendo, vem se alastrando e tomando conta do mundo. Agora presta bem atenção o que o pastor Luiz Gonçalves vai compartilhar neste momento aqui, que é importante também. Vamos lá, vou apresentar para vocês aqui. Olha só, acompanha comigo aí. Como é que é esse negócio? O sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Bom, o Filho do Homem é uma expressão bíblica que se refere a Jesus. Jesus é chamado de Filho do Homem e é chamado também de Filho de Deus. Então, quando fala aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, é o sinal de Jesus, é o sinal da volta de Jesus. E que sinal é esse? Antes da gente analisar os detalhes da volta de Jesus, nós precisamos saber que sinal é esse. E nós vamos ver exatamente agora. Vamos abrir a Bíblia comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, verso 14. Aqui nós encontramos que sinal é esse mencionado lá em Mateus. Apocalipse 14, verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, esse sinal mencionado lá se refere a essa nuvem branca mencionada aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Amigos, o que falta para Jesus voltar? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. O que falta para Jesus voltar? E nem disse uma vez o doutor Rodrigo Silva, estamos por conta do relógio de Deus agora. Porque diante dos grandes acontecimentos que está ao nosso redor, no mundo religioso, no mundo político, em meio à natureza, estamos vendo cada dia a situação se piorar. E eu pergunto, por que você ainda não tomou a sua decisão? E se você tomou a sua decisão, analise bem a sua vida espiritual
para saber se você está na fé. É o conselho que o apóstolo Paulo deixou para cada um de nós. Olha só, falando sobre o que falta para Jesus voltar. Eu quero compartilhar essas informações importantíssimas com você aqui neste exato momento. Primeiramente, diz assim, ó, vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu só aumentar um brilho da tela aqui. Diz assim, ó, a volta de Jesus é um dos eventos mais esperados pelos cristãos. Com certeza você está esperando o retorno de Cristo. E a Bíblia nos dá algumas direções sobre o que ainda falta para para que esse grande dia chegue. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. O que falta para Jesus voltar? É a pergunta e o tema deste vídeo. Primeiramente, em Mateus capítulo 24, versículos 14, diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, é necessário as pessoas entenderem de que Jesus está voltando, de que não haverá um arrebatamento secreto. As pessoas precisam saber de que unicamente Deus é imortal. As pessoas precisam saber de que não existe um inferno, de forma literal. As pessoas precisam saber a verdade sobre que não existe purgatório. As pessoas precisam saber que, de fato, o dia de guardar e santificar e observar pelo povo de Deus é o sábado. As pessoas precisam saber qual estilo de música é aceitável por Deus. Ritmo, enfim. Aqui nós temos mais um ponto bem interessante que a missão da igreja é levar a mensagem de salvação a todos os cantos da terra. Isso envolve evangelismo, missões, uso de mídias modernas para alcançar todos os povos. Vem cá, presta bem atenção e analisa comigo aqui uma coisa bem interessante. Hoje, por exemplo, com a internet e com o avanço da tecnologia, o evangelho está se espalhando rápido, mas muito rápido. Eu acredito que nós estamos na última geração. Eu acredito que não falta muito tempo para o retorno de Jesus. Então, se você acredita também dessa forma, vamos continuar trabalhando. E se você, por algum motivo, por alguma coisa, você se desmotivou, não é o momento para você ficar prostrado, sentado, parado no tempo. Agora é a hora. Agora chegou o grande momento de você se despertar do sono e avançar na pregação do Evangelho. Não temos mais tempo a perder e ficar parado ou desmotivado por alguma coisa. É hora de nós pedirmos força ao nosso bom Deus para continuarmos de pé. Eu quero ler um texto com você que está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Presta bem atenção e acompanha comigo aqui a leitura. Eu vou abrir a Bíblia aqui rapidinho. E é importante você ficar até o final desta mensagem, porque hoje você vai saber o que é que falta para Jesus voltar. Capítulo 12, versículos 7 ao 9, diz assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E por último, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha só, umas informações importantes. Primeiramente, houve uma peleja no céu. Cristo e Satanás pelejaram. Só que ele foi expulso do céu. E ele se alojou exatamente aqui aonde eu e você habitamos, na terra. E o que mais me chama a atenção é que parece que o mundo está descontrolado. Claro,
está assim, meio que descontrolado. Mudanças climáticas, política, religioso, como já foi falado. Parece que não tem um Deus no controle de todas as coisas, mas tem sim. Deus está no controle de todas as coisas. Mas lembre-se que mesmo o diabo alojado aqui sobre esta terra, é onde ele se faz presente, temos um Deus que vela por cada um de nós. Temos um Deus que nos protege. Temos um Deus que nos guarda. Mesmo caminhando entre esses anjos caídos, Deus não permite que nenhum deles nos toque. Olha só, um comentário que é bem interessante é que o grande conflito entre o bem e o mal precisa ser plenamente revelado, mostrado o caráter de Deus e as consequências do pecado. Um dia você vai entender o porquê que Satanás ele se rebelou, apesar de que a palavra de Deus nos dá um spoilerzinho do porquê que ele se rebelou contra Deus. Mas um dia todos irão saber, irão entender o grande conflito que houve no céu. E vamos lá. Temos aqui um outro ponto importante e interessante que é a apostasia e perseguição. Parece que nós estamos vendo um povo, uma geração que está se apostatando. E os mesmos que estão saindo, eu vou abrir um aspa, tá bom? Estão entrando em processo de perseguição contra a igreja de Deus. Nós temos algumas pessoas maléficas que já foram do meio adventista e que hoje criaram canais, aqui por exemplo no YouTube, para defamar a igreja, a sinceridade da igreja, a honestidade da igreja, tentando destruir a fé da igreja, a fé dos irmãos. Mas fiquemos atentos e vigiemos contra essas pessoas aí que são usadas de forma diabólica pelo próprio diabo, tá bom? Olha só, segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, ninguém de algum modo vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Esse é um outro assunto que nós iremos abordar aqui, e no próximo vídeo nós iremos falar, se o nosso bom Deus nos permitir, sobre essa questão da apostasia, tá bom? Então, o filho do pecado já foi revelado, nós sabemos quem é uma organização religiosa que professa Deus, mas que tem heresias e ensinos que vêm contra a palavra do nosso Deus. E aqui nós temos um outro comentário que antes da volta de Cristo haverá um período de apostasia, onde muitos se afastarão da fé verdadeira. Isso também trará perseguição aos fiéis. Muito nos últimos dias se afastarão da fé verdadeira, vão para outras religiões, e quando não vai para outra religião, eles se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus. Então nós teremos, por exemplo, sinais na natureza e na sociedade. Nós não vamos ler, mas temos aqui uma passagem que diz assim, ó, Lucas capítulo 21, versículos 25 a 26, fala sobre sinais no sol, na lua, nas estrelas e angústia entre as nações. E aqui por último nós temos os desastres naturais crescentes, crises sociais e políticas são vistas ou vistos como sinais dos tempos que precedem a volta de Jesus. Nós olhamos para o mundo político, não temos segurança e exemplo nenhum. Vou abrir um aspa, tá bom? Claro que tem pessoas na política, que tem pessoas que são sinceras e verdadeiras. Assim como também no mundo religioso tem pessoas sinceras e verdadeiras. Mas quando nós olhamos para a corrupção de ambos os lados, parece que nós estamos no mato sem cachorro, que nem diz o ditado. Estamos aí, amigos, apenas aguardando a volta de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8 diz: regozijemo-nos e exaltemo-nos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do
Cordeiro. Se você crê, diga um amém em nome de Jesus. E por último, finalizando, o povo de Deus deve estar preparado espiritualmente, vivendo uma vida de santidade e obediência aos seus mandamentos divinos. Deus seja louvado. Continuemos pregando o Evangelho, pedindo diariamente o batismo do Espírito Santo. E todos os dias eu e você possamos nos arrepender e pedir, Senhor, nos dá fé, nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos dá ânimo para avançar na pregação do Evangelho, para salvar pessoas todos os dias. Eu creio que em breve, sobre as nuvens dos céus, veremos aquele que um dia disse assim, um anjo disse assim, ó, vocês estão vendo o Cristo subir sobre as nuvens dos céus? Da mesma forma, ele virá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E em breve veremos Jesus. Que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida, a tua família, a igreja onde você congrega. Que Deus abençoe a sua cidade, a sua comunidade. Em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu gostei, comenta, curte, compartilha, que é importante para que mais pessoas vejam esta mensagem. Bom? Então vigia e ora, porque em breve veremos Jesus.